Olá pessoal, tudo bem? Estamos entrando na 22ª semana de estudos, né? Turma de 6º e 7º ano da EJA, Escola Municipal Padre Reinaldo. E hoje vamos falar um pouquinho a respeito, né? Dando continuidade aos nossos estudos a respeito da saúde no Brasil colônia, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho de um fato ocorrido já após a proclamação da República, né? Que foi a reforma sanitária e a revolta da vacina. Bom, pessoal, a partir da proclamação da República, né, o Brasil passou a enxergar a questão sanitária, né, e urbanística com outros olhos, né? Nós já observamos anteriormente, né, estudamos anteriormente, que houve uma grande reforma urbanística ali na cidade do Rio de Janeiro, né, então capital do país, na época do prefeito Pereira Passos, quando as regiões centrais da cidade foram drasticamente alteradas, né? A população foi removida desses locais para dar lugar a largas avenidas, né? Edifícios novos, prédios públicos, etc., né? E nesse contexto, né, no início já do século XX, o Brasil ainda era visto como uma nação perigosa do ponto de vista comercial, né? Diversas nações aí pelo mundo afora não desejavam, né, que suas embarcações, os seus navios, atracassem em portos brasileiros. Isso se dava devido ao fato do Brasil estar sempre enfrentando epidemias, né, por questões sanitárias. Então, grande parte das nações recomendava que seus navios não atracassem no Brasil, com receio de que as tripulações dos navios viessem a ser atingidas por essas epidemias e eventualmente até levasse, né, essas epidemias para outros locais ou para o seu local de origem, né? E isso, turma, atrapalhava muito o comércio, né, para o Brasil, né, o comércio internacional. Então, a partir do início do século XX, o governo brasileiro passou a promover essas reformas, né, urbanísticas e também as reformas sanitárias, né? E entre essas reformas estava ali o saneamento dessas regiões, né, centrais, né, a remoção de habitantes, cortiços, etc. E também um programa de vacinação, especialmente contra a varíola, que na época era uma doença ainda sem controle no Brasil, né? Então Oswaldo Cruz, um sanitarista muito famoso, inclusive a fundação, né, Oswaldo Cruz tem esse nome em homenagem a ele, né, a famosa Fiocruz. Oswaldo Cruz passou a chefiar um programa, né, sanitário, e em 1904 esse programa transformou-se em lei, né, de forma que houve aí naquele momento a obrigatoriedade de se submeter a população à vacinação, né? Nesse período aí, a população, especialmente a população do Rio de Janeiro, já se encontrava num certo grau de revolta, né, por aquela remoção na qual eles haviam sido alvo na época do bota abaixo, né, do prefeito Pereira Passos. E então essa mesma população já marginalizada, né, e quando a gente diz marginalizada, gente, é à margem da sociedade, tá bem, turma? Não é somente naquela conotação que muitas vezes a gente imagina do marginal como uma pessoa à margem da lei, né? Marginal à margem da sociedade. Então, grande parte da população do Rio de Janeiro passou a viver nos subúrbios, né? O que já deixou essa população descontente, e em 1904 houve essa lei, né, determinando a obrigatoriedade da vacinação. A população se revoltou bastante, né, em parte porque na época havia muita desinformação a respeito das vacinas, né? Então muitas pessoas tinham medo das vacinas, e em parte porque elas já se sentiam prejudicadas naquela situação anterior, né, de terem sido removidas dos seus locais de morada, né? Então essa nova obrigatoriedade trouxe muita revolta, né? E foi criado todo um aparato para que essa vacinação fosse promovida à força, né? Então foi criada uma polícia sanitária, né, que percorria a cidade toda, literalmente vacinando à força essas pessoas, né? Então houve muitas revoltas, né? Muita revolta, aliás, nesse momento aí, né? Inclusive no dia 10 de novembro de 1904,
né, teve início a fase mais intensa dessas revoltas, onde houve muitos veículos tombados, né, bondes incendiados, enfim, tiroteios, prisões, né? Foi um período ali bastante difícil, durou 6 dias, né? No dia 16 de novembro de 1904, o governo retirou então aquela obrigatoriedade, né, da vacina, e a população então serenou os ânimos, né? Então esse período aí foi bastante conturbado, né? A reforma sanitária que ocorreu ali paralela com a reforma urbanística, né? E desencadeou nesse fato histórico aí conhecido como Revolta da Vacina. Tá bem, turma? Eu espero que todos vocês já tenham retirado os roteiros, né? Estarei postando, né, durante os plantões os mesmos roteiros em arquivo PDF, juntamente com esse vídeo, né, para ilustrar um pouco melhor, tentar conduzi-los melhor aí no aprendizado dessa matéria. Tá bem, pessoal? Eu deixo aqui um forte abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço.